Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala aí, torcedor vascaíno, Live Luz na área, trazendo o corte da entrevista coletiva do técnico interino Felipe Maestro, que comandou o Vasco contra o Operário. Vasco 1, Operário também 1. E o Felipe foi para a entrevista e o repórter, perguntou a respeito do zagueiro Capasso, porque o Capasso não está sendo relacionado para os jogos, e isso irritou um pouco o Felipe, que deixou ele um pouco bravo, e respondeu o repórter de uma forma, na minha opinião, arrogante, desproporcional, mas o canal aqui é aberto, você pode dar sua opinião a respeito. O que você acha? O Felipe foi grosso, foi desproporcional a resposta que ele deu? O repórter foi deselegante com ele? A pergunta não tinha contexto, não tinha nada a ver? O que você acha? Para mim, o Felipe foi ignorante, foi arrogante, deu uma resposta ali desproporcional, mas como todo mundo sabe, cara, o Felipe ele nunca foi um cara humilde, como jogador, e não vai ser como técnico. Então, eu não acho que o Felipe seja um técnico preparado para o Vasco da Gama, até porque ele ainda nunca ganhou nada como técnico. Como jogador, não temos o que reclamar, o que falar. Ele ganhou tudo como jogador, mas sabemos que como jogador existe um elenco. O futebol ele é coletivo, então ninguém ganha nada sozinho. Mas como técnico, ele precisa, baixar um pouco mais a bola, e ele não tem paciência para entrevista coletiva. Então eu acho que vai ser um tiro, um suicídio Felipe como técnico do Vasco. Cara, ele só vai acabar com a carreira dele dentro do Vasco, porque a galera vai malhar, vai cair para dentro, vai cobrar, e ele é o tipo de pessoa que não gosta de ser cobrado, não tem personalidade, não tem psicológico para isso. Então assiste aí a resposta do Felipe e a pergunta do repórter, e depois vocês botam aí nos comentários o que vocês acharam. Felipe, boa noite. Lili Quirbione, canal A Hora do Vasco. É importante falar com você que estava como diretor técnico, Tem um envolvimento mais assíduo na questão da gestão de elenco. Tem uma dúvida que o torcedor sempre nos pergunta nas redes sociais, que é em relação ao Capasso. Como a gente observa essa rotatividade do elenco, a falta de opções, a questão do cansaço mesmo que você falou, a gente tem agora uma oportunidade de falar diretamente com alguém que faça essa gestão. Diante do cenário difícil do Vasco financeiramente, o Capasso é o único zagueiro campeão no ano passado, campeão paraguaio, e automaticamente se torna um dos mais valorizados no mercado, nem que seja no mercado paraguaio. Porém, o Vasco suprimiu o Capasso. A gente está com uma dúvida do seguinte: a gente imaginava que o Carille seria o real responsável por ter afastado o jogador. Porém, o Carille foi mandado embora e o jogador não retornou aos trabalhos ao Vasco. Queria saber de você a real situação. A real situação que são as escolhas. O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve a oportunidade para sair. São escolhas. Se você gosta do Capasso, não tem problema nenhum. Mas não faz parte do elenco. O Capasso teve a oportunidade para sair, não quis sair, não faz parte. Se tiver que botar um jogador da base, eu vou botar. Mas o Capasso não faz parte. São as escolhas no futebol, a gente tem. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. A questão de escolhas. Você gosta dele, eu não gosto. A questão financeira. Financeiro o quê? Ele não quis sair. Vamos lá, o seu nome? Lineker, vamos lá. O Capasso tem contrato e ele apareceu 3, 4 propostas. O jogador não quis sair. É um direito dele, mas é um direito meu escolher quem faz parte do grupo do Vasco. Você gostando ou não, tem que aceitar. São decisões. Futebol, falar é muito fácil, fazer futebol é difícil. Próximo. Então, galera, essa foi a resposta aí que o Felipe Maestro deu para o repórter. Então, vocês podem ter o julgamento de vocês aí, botar nos comentários, que eu vou estar lendo, vou estar respondendo. Mas, como eu acabei de falar, minha opinião é essa. O Felipe foi ignorante, foi desproporcional, foi um pouco arrogante com o profissional que estava fazendo o trabalho dele. Agora, o outro repórter vai perguntar a respeito do Verratti, do Vasco jogar apenas para o Verratti, O que fazer para poder a bola estar chegando no Verratti? Olha a resposta do Felipe Maestro. Boa noite, Felipe. Jean do
canal Atenção Vascaínos. Felipe, há 2 anos o Vasco meio que está condicionado a jogar para o Verratti, até porque os números dele são excelentes, jogador goleador em todas as competições que o Vasco disputa. Qual é o grande desafio para um treinador do Vasco em jogos que o Vasco sofre, que o Vasco não fica com a bola e ele praticamente não participa do jogo, na fase ofensiva? Até se doa, tenta fazer a marcação, mas hoje, por exemplo, não teve nenhuma oportunidade. Como fazer com que o Verratti possa ser mais útil nesse tipo de jogo que o Vasco não consegue ter o controle e não consegue ser tão bom na fase ofensiva? Vamos lá. O Verratti vai passando, entrando no ano, ele vai ficando muito mais visado. Hoje o jogador, o zagueiro, a linha defensiva, ele nem olha para a bola, ele olha para o Verratti. Então a gente tem que criar mecanismo para que a gente possa criar soluções por dentro, para que o adversário fique preocupado também com essas situações, para que ele possa ter um pouco mais de liberdade. O Verratti é um jogador, é o melhor na bola aérea, então a gente precisa melhorar nesse aspecto. Acho que o campo desfavoreceu um pouquinho, ele ainda tentou criar algumas oportunidades, enfim, mas o time do Operário também é um time muito alto. Tinha, se não me engano, os 2 zagueiros e o volante, o primeiro volante, também de uma estatura muito grande, mas a gente vai trabalhar nesse sentido de ter conexões um pouco mais rápidas, para que a gente possa ter, o Verratti possa ter um pouco mais de liberdade. Então, galera, a respeito da resposta do Felipe, eu concordo com o que ele falou, né? Temos que criar mecanismo para que o Vasco tire a atenção dos adversários sobre o Verratti, mas, cara, esse mecanismo já está sendo criado, só que não está funcionando. O Vasco joga com 2 atacantes, que é o certo. Hoje, um com bola aérea e o outro com bola rasteira. Porém, não está funcionando o com bola rasteira. O Ryan não está funcionando no Vasco, cara. O Ryan não está fazendo o que o atacante, na idade dele, tem que fazer. Tem que rabiscar, tem que ir para cima do adversário, tem que dificultar a vida do adversário, pô. Tem que quebrar linha de marcação, de defesa. E o Ryan não está fazendo isso, pô. Essa é a realidade. Saiu uma matéria a respeito de um moleque lá no Barcelona, 17 anos. O Barcelona estava perdendo de 2-0, cara. O técnico botou o moleque. Porra, o moleque destruiu o jogo, irmão. Isso que o Ryan tem que fazer. E o Ryan não tá fazendo no Vasco, cara. Então fica difícil. Eu vou ver se eu consigo trazer, né, os lances do Barcelona desse moleque e fazer um comparativo. A gente não viu o Ryan fazer nada, mano. Nada. Não tem um brilho, um lapso. Então fica difícil, cara. E o outro repórter perguntou, né, como o Felipe avalia o jogo, né? E aí ele respondeu isso aí, ó, a respeito. Parte dessa departamento de futebol do Vasco sobre esses jogadores e essa adaptação de jogadores estrangeiros. Muito obrigado. Vamos lá, boa noite. Em relação ao jogo, na minha visão, a equipe começou bem, apesar do campo prejudicar um pouco o futebol, para sair jogando. A gente ainda teve um pouco de coragem, jogamos. Os primeiros 20 minutos, acho que até fazer o gol, a gente estava bem na partida, controlando o jogo, sem susto. A partir do momento que a gente fez o gol, a equipe preocupada em se defender deixou de jogar. Isso acabou fazendo com que o adversário crescesse dentro da partida. Em relação à segunda pergunta, obviamente, você citou alguns jogadores que vêm de fora, mas o Nuno você não citou. E o Nuno se adaptou muito rápido. Vai de jogador para o jogador. O Nuno se adaptou muito bem. Óbvio que a sequência de jogos ela é muito ruim para todos. O calendário é muito ruim, a gente não vai ficar falando aqui porque faz parte do futebol há anos, desde a época que eu jogava. Então, em relação aos jogadores estrangeiros, uns se adaptam um pouco mais rápido, outros demoram um pouco. O problema é que a gente quer matar as contratações e a resposta é muito imediata. E alguns respondem muito bem, como é o caso do Nuno, outros demoram um pouco mais. O Lloyd, na última partida e hoje, ele jogou bem. Sim, é um jogador que precisa do 1 contra 1, precisa a gente tentar potencializar o que ele tem de melhor a cada jogador, não só ele. Então, em relação a isso, no segundo tempo, quando você fica sem a bola, preocupado somente em se defender, passa uma impressão de que realmente a intensidade cai. Realmente ela cai muito, mas é muito devido a você não ficar com a bola. Você pode, em alguns certos momentos do jogo, você tentar controlar o jogo com a posse de bola. Então,
eu também concordo com o que ele respondeu, tirando a forma grosseira que o Felipe tratou o repórter lá, cara. O restante da entrevista dele foi tranquila, foi boa. E engraçado que ele foi honesto também em falar que o Operário foi superior ao Vasco. Uma observação a respeito da primeira pergunta do repórter que eu estou trazendo agora aí. O repórter faz a pergunta a respeito dos estrangeiros, né, sobre a adaptação dos estrangeiros. E o Felipe responde, né, porém ele alega que o repórter perguntou por todo mundo, menos pelo Nuno Moreira. Só que o repórter não fez uma pergunta colocando nomes, dando nomes aos bois. O repórter faz uma pergunta generalizando todos os estrangeiros que vieram para o Vasco, né, a respeito da adaptação de cada um deles. E aí ele quis trazer o Nuno porque o Nuno ultimamente teve uma adaptação mais rápida e mais eficaz do que os outros. E depois ele fala do Lloyd Augusto, que todo mundo está reclamando muito porque está demorando muito a se adaptar. Você vê que o Verratti chegou e se adaptou, o Nuno se adaptou muito rápido, o Garré está demorando um pouquinho também, mas vem jogando. Parece que o único que está tendo dificuldade é o Lloyd Augusto. E aí ele expõe essa situação, porém também não vou dizer que o Felipe está errado. Na resposta dele, ele também não foi deselegante, né, desagradável na resposta, porém ele quis dar uma alfinetada no repórter, alegando isso, que o repórter não respondeu, não perguntou a respeito do Nuno Moreira. Mas o repórter generalizou na hora que ele fez a pergunta e ele não falou o nome de ninguém, galera. Continua assistindo o vídeo aí. E falar que o Operário é um time bom, é um time... Então, ele foi realmente honesto nessa parte. E realmente o Vasco, depois que fez o gol, o Vasco parou de jogar. Simplesmente o Vasco aceitou 1-0 e quis levar esse 1-0 para dentro de casa. E aí o Vasco se arrasou porque o Operário veio para cima e conseguiu o empate. Se jogar assim no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Sul-Americana, vai ser sempre essa porradinha aí, filho. Fez 1-0, recuou o time, vai sofrer o empate ou até mesmo uma virada. Então, o elenco do Vasco tem que acordar, tem que entender que fez 1-0. 1-0 não é vitória não, irmão. Você tem que partir para cima. Só é vitória quando o apito toca, o apito final. Quando o juiz apitar, aí é vitória. Enquanto estiver rolando os minutos lá, 1-0 não é vitória. O time adversário ele pode empatar e vai empatar, e se der mole ele vai virar o jogo. Então o Vasco tem que parar com essa coisa de que fez 1-0, vamos descansar, vamos recuar, vamos tentar segurar esse 1-0. Não, cara, tem que ir para cima. O Operário era um time que, se o Vasco continuar indo para cima, o Vasco podia ter ampliado, né, o placar, mas como não foi e recuou, sofreu o empate e ficamos aí com esse empate com gosto de derrota. Então, galera, esse foi o corte aí das entrevistas da coletiva de entrevista do Felipe. Tamo junto, espero que goste do conteúdo. Não deixe de se inscrever, de comentar, de compartilhar, né? Saudações vascaínas, até a próxima. Valeu, galera.